Então, essa é uma ferramenta que vocês vão usar muito, tá? Para fazer isso. Uma outra coisa que vocês vão usar muito também aqui é a ferramenta de zoom, tá? A outra coisa, sempre que você clicar numa ferramenta, a outra é desmarcada automaticamente, tá? E todas as propriedades específicas de cada ferramenta aparecem nesse espaço aqui embaixo. Tá bom? Por exemplo, se eu clico aqui, as propriedades referentes a essa ferramenta aparecem nessa parte da caixa de ferramentas. Sempre. Tá? Bruno, pode abrir a porta? Esse cheiro, para espantar o cheiro. Aí aqui no caso, uma outra ferramenta que a gente usa muito é o zoom. Para quê? Digamos que vocês queiram tratar uma parte específica da imagem, mas a imagem está muito grande, então vocês querem ver isso com uma parte dela com mais detalhe. Vocês vão usar o zoom. Aí vocês escolhem, por exemplo, zoom aproximar para aumentar e fazem isso, ó. Aí automaticamente a imagem é ampliada, tá vendo? Se vocês quiserem afastar, vocês clicam aqui no zoom de afastamento, aí vai afastando a imagem também, certo? Caso vocês queiram enquadrar a imagem... Por que você colocou assim? É para a tela ficar proporcional. Se a gente vira um pouco, ela fica em angular. Se vocês clicarem, por exemplo, quiserem voltar rápido para esse zoom que estava ali, aí o menu que está em diálogo com a ferramenta de lupa é o visualizar. Tá vendo? Vocês podem vir aqui, certo? Vão em zoom, nessa guia de zoom aqui, e aí vocês clicam em ajustar imagem à janela. Aí automaticamente a imagem toda vai ser enquadrada. Tá? Isso é para vocês poderem ver mais detalhes da imagem. Tá legal? O que você mostrou, Rony? Hã? A última coisa que você mostrou mesmo? O visualizar. Visualizar assim. Exato. Zoom. Aí aqui no caso, vocês vão usar isso muito recorrentemente para poder ampliar ou diminuir a imagem, dependendo do que vocês querem fazer. Antes que eu não consegui colocar na última tarefa. Eu peguei uma imagem, no caso era de uma célula, não consegui, ela ficou fora de foco. Quando você ampliou, né? Porque eu não consegui. Não, beleza. Isso a gente resolve no GIMP. Tá bom? Aí a próxima coisa que a gente vai ver aqui é o menu imagem, tá? Hoje de manhã, quando eu estava falando com uma aluna, ela me disse que teve um problema sério com o jornal dela. Ela colocou várias imagens e essas imagens deixaram o arquivo dela imenso, porque de uma tal forma que ela não conseguia enviar por e-mail. Aí o que aconteceu? A gente foi dar uma olhada, cada imagem que ela tinha 2.500 quadradinhos de largura. E eles ficavam desse tamaninho na tela. E eram várias. Então cada imagem dessa aumentou o peso do arquivo consideravelmente. Então tipo, a máquina dela ficava lenta, esse tipo de coisa. É uma coisa que é muito recorrente se você usa, por exemplo, imagens com muita resolução, com muito quadradinho, que nesse caso o nome do quadradinho é pixel, tá? E ele é uma imagem pequena na tela, certo? Os pixels é o que forma a imagem na horizontal e na vertical. Posso para ela? Exato, eu já vou mostrar. Você mostrou, não? Eu mostrei na apresentação. Aí o que rola? Quando você tem esses quadradinhos, quando você está no GIMP, uma coisa que você pode fazer para diminuir o peso das imagens no arquivo é colocar todas elas lá, deixar elas ligadas ao seu arquivo de escrivos, e no GIMP você diminui a quantidade de quadrados que ela tem, para uma quantidade mais condizente, né? E não vai a nitidez dela, o foco dela não vai ficar distorcido, não? Não. Respeitando a resolução, ela não vai ficar distorcida. Se você diminuir muito, vai ficar. Porque a equação é o seguinte: as imagens de boa qualidade para impressão, elas têm 300 dpi de resolução, normalmente. O que é o dpi? É a quantidade de quadrados que você tem a cada polegada quadrada da imagem. Digamos que ela tem um tamanho em termos de polegada quadrada. Quanto mais pontos você tiver naquela polegada quadrada, mais nítida ela fica. Quanto menos pontos, mais macia, mais focada ela vai ficar. Sacou? Que nem aquela imagem que eu mostrei, que deve ser o caso dessa célula aqui, desse time. Por exemplo, se ela tiver pouco pixel e for pequena, ela vai ficar nítida, porque aí ela vai ter vários pontos por polegada quadrada. Mas se você ampliar a imagem e ela ficar com essa mesma quantidade de pontos, ela vai... saber isso na hora de colocar. Não.
o GIMP, ele te mostra isso, assim como o Scribds também, eu suponho. Mas no GIMP você vai ter isso. Escrito não mostra não. Mas no GIMP ele mostra, tipo, é quesito básico nele. Por exemplo, essa imagem aqui, ela tá com 72 pixels por polegada quadrada. Eu sei por causa desse valorzinho aqui, ó. Esse valor bom que eu tô falando, ele vai... Não aqui, não, é só aqui embaixo, ó, por enquanto. Onde você foi? Qual a janela? Ah, tá, isso daqui é no menu imagem, tá bom? Imagem, tamanho da tela de pintura. Sacou? Aqui. Aí no caso aqui é só para mostrar para vocês, a gente vai usar uma outra janela para fazer isso. Mas quando vocês colocam aqui essa janela, ajustar tamanho da tela da imagem, ela vai funcionar mais ou menos como essa ferramenta de corte aqui, entendeu? Só que mais parametrizar, mais matemático. Por exemplo, se eu fizer aqui, por exemplo, colocar uns 800 pixels na imagem, ele vai me cortar essa imagem aqui. De um jeito específico, sacou? E como é que eu seleciono isso? Hã? Ele corta aleatório? É aleatório. Quer dizer, é a máquina que faz. Por isso que ele não é muito adequado, tá vendo? Ele redefiniu o tamanho da tela de pintura. Aí eu fiquei com essa parte cortada. Isso é a ferramenta de que mesmo? É a reamostragem. Só mostrei a título didático, tá? Para vocês verem o lance dos pixels. O comando que a gente usa do menu imagem para tratar dessas seções que você teve problema é o redimensionar imagem. Tá bom? Imagem, redimensionar a imagem. Isso. Imagem, Imagem, redimensionar imagem. Não se preocupem com isso, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui está sendo gravado. Tá bom? Aqui no redimensionar imagem, vocês vão ter 3 coisas. Tá certo? A altura, a largura do objeto, da imagem em pixels. Ou se vocês precisarem mudar, vocês podem ter ela em porcentagem, polegadas, milímetros ou pontos. Certo? E aqui o valor dela em DPI. São aquela quantidade de pontos por polegada quadrada da imagem. Aqui no caso ela está com 72. 72 DPI é uma medida que a gente usa para rede. Porque na rede, na internet, as imagens têm que ser mais leves. Então todas elas estão com essa relação de 72 dpi em geral. Certo? Quando a gente vai para a mídia impressa, a gente costuma usar a relação de 300. Gente, esse curso tinha que ser mais extenso. Eu sei. A gente também acha que eu estava falando. Informação demais pra gente absorver. Exato. Isso porque a gente está cortando muita coisa. Né? Mas esse daqui, ó. Mas relaxa, isso daqui vai estar gravado, tá? Aqui, ó. Ele vai de 72 a 300. Você usa o 300 para perceber, por exemplo, aqui, ó. Quando eu coloco 300 aqui, você vê que lá em cima diminuiu, tá vendo? O tamanho. Por quê? Porque quando eu tenho 72, certo? A imagem, ela tipo assim, ela fica com menos pixels por polegada quadrada, então ela fica maior. Nesse caso, certo? Agora, se eu determinar que a cada polegada quadrada ele vai ter 300 pixels, então essa imagem, forçosamente, ela vai ficar menor. Mas você não aplicou na tela não, né? Ainda não. Quanto maior o número de DPI, menor é a imagem, em geral. Tá bom? Se tiver os quadros, se tiver as correntes, né? Não. As correntes, elas permitem você colocar um DPI